Neemias 10, vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Ainda no verso 38 do capítulo 9 e depois vamos seguir. Diz assim a palavra. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, Ezequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías, e estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadad, Cadmiel e os irmãos deles, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reoab, Azabias, Zacur, Serbias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. E os chefes do povo, Parós, Pat, Moab, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arif, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesizabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oseias, Ananias, Assub, Aloés, Pilha, Sobec, Reum, Azabna, Mazeias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Baná. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para seus filhos, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus e para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova e para as festas fixas e para as coisas sagradas e para as ofertas pelo pecado e para fazer expiação por Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitámos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor, os primogénitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei. E que os primogénitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite. Traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, quando estes recebessem os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque àquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores. E assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Podemos aproveitar esta ocasião para nos cumprimentarmos uns aos outros e depois podemos ficar sentados. Bom dia, tudo bom? Bem-vindos.
Meus irmãos, é muito bom estarmos juntos nesta manhã. Como sabem, pelo menos alguns saberão, passei uma semana fora do normal, passei uma semana em Nova Iorque, foi muito bom. Para os irmãos não julgarem que o pastor não pratica aquilo que prega, no domingo passado não fui a uma igreja, não fui a duas, fui a 3 igrejas diferentes. Assisti a 3 cultos para carregar os vossos pecados, vocês não fazerem a mesma coisa. Deixem-me só dizer acerca disso, não me quero perder em muitas coisas, mas deixem-me dizer, estive na igreja Redeemer, do pastor Tim Keller, no culto da manhã, das 10h30, um culto muito bonito, muito litúrgico, com música erudita, um quinteto de metais, porque a igreja Redeemer tem serviços de culto diferentes, tem registros mais formais e outros mais informais. Nós fomos ao registro mais formal, foi muito bonito. Depois, às 3 da tarde, fomos à igreja, ao Times Square, que é a igreja onde o Tracy e a Adelaide se converteram. Uma igreja pentecostal. Gostei muito, senti-me em casa. Foi especial porque eu queria ir à igreja Times Square, porque é uma igreja importante na nossa história. E depois, assim, para terminar, fomos à Hillsong, Nova Iorque. E foi bom. Foi tudo bom. Foi tudo bom. Okay. Pronto. Vamos voltar à palavra. Okay? Vamos voltar à palavra. Nós estamos novamente num capítulo que tem muitos nomes, tem uma lista de nomes grande. E uma das coisas que eu espero, agora que estamos a chegar ao final do estudo do livro de Esdras e Neemias, se Deus quiser, nós estaremos a terminar no penúltimo domingo de novembro. Estaremos a terminar o nosso estudo de Esdras e Neemias. Mas uma das coisas que eu espero que nós possamos entender destes livros é que eles ensinam-nos que vidas preenchidas são vidas que se preenchem com nomes de pessoas. E por isso é que nós somos assim muito zelosos e fazemos questão de ler estes textos todos com nomes, e parece sempre estranho estarmos a ler os nomes. Mas eu sei que é uma pedagogia eventualmente até um pouco simplista. Mas eu gostaria que os irmãos se lembrassem Esdras e Neemias como aqueles livros onde as pessoas contam tanto para Deus que há listas de nomes das pessoas. E uma das coisas que gostaríamos que nós aprendêssemos com o estudo destes livros é precisamente isso. Que a nossa vida também deve ser como os livros de Esdras e Neemias. Nós devemos ter listas de pessoas. Já preguei um sermão sobre isto, mas como isto acontece tantas vezes no livro de Esdras e Neemias, será importante que nós, cada vez mais, na nossa vida, no dia-a-dia, se nos perguntarem nomes de pessoas por quem nós oramos, nós tenhamos listas. Se nos perguntarem por nomes de pessoas que nós amamos, nós tenhamos listas. Mas que as saibamos dizer pelo nome. E que não sejamos apenas pessoas que tratam os outros como se fossem abstrações. Deus não nos trata como se nós fôssemos abstrações. Deus não nos trata como coisas vagas. Deus conhece-nos pelo nome. E Esdras e Neemias ajudam-nos a perceber isso. A Bíblia não é de abstrações. O que acontece na vida de pessoas em concreto. E nós podemos saber que pessoas são essas pelos nomes que têm. A nossa fé, o cristianismo, é uma religião assim. Liga aquilo que Deus é no céu àquilo que as pessoas são na terra. O cristianismo liga aquilo que Deus é no céu às pessoas que existem na terra. E por isso os nomes são tão importantes. O capítulo 10 de Neemias tem muitos nomes escritos porque Deus está a fazer muita coisa no mundo. O facto de nós termos listas de nomes, que nos pode parecer uma coisa um bocado chata, quando nós lemos a Bíblia, é apenas o sinal de que Deus está a fazer muitas coisas no mundo. E sabem, por isso mesmo é que a Bíblia mais à frente vai falar de que há um livro da vida onde os nossos nomes estão escritos. Portanto, é importante nós termos nomes escritos na nossa vida. Esta manhã, na escola dominical, o Tiago Falcoeira já falava um pouco sobre isto. Nós não somos nem teóricos, nem somos dualistas, nem somos gnósticos. O que Deus é lá em cima, vê-se na nossa vida cá em baixo. As duas coisas estão juntas. O que Deus é lá em cima, no transcendente, vê-se na maneira como nós vivemos aqui na Terra. E por isso, os nomes das pessoas importam para nós. Como este capítulo 10 de Neemias fala acerca de um novo compromisso que o povo faz com Deus, o Marco falou sobre isso
na semana passada, e ainda há mais umas semanas tínhamos também falado nisso quando falámos sobre o capítulo 8. Estamos numa altura em que o povo está a refazer um compromisso com Deus. E por isso eu gostaria que nós nos concentrássemos apenas em 2 versos deste capítulo inteiro que nós lemos. O verso 28 e o verso 29. E vou voltar a lê-los rapidamente. Verso 28 e 29. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento. O que é que eles fizeram? 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento. Que juramento é esse? De que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e seus juízos e seus estatutos. Estes versos querem deixar-nos claro uma coisa. Toda a gente alinha no plano. Eram os religiosos que alinhavam no plano, eram os leigos. Eram os homens que alinhavam neste plano, eram as mulheres. Eram os velhos que alinhavam neste plano, eram os novos. Eram os ricos que alinhavam no plano, eram os pobres. Todos estão a alinhar num plano. E o que estes 2 versos nos querem deixar claro é que o compromisso de toda esta gente, os judeus, que tinham regressado da Babilónia para Jerusalém, o compromisso destas pessoas é regressarem à vontade de Deus expressa na lei. Qual é a lei? Quais são os livros da lei? Já temos falado sobre isso. Quais são os livros da lei? São os primeiros 5 livros da Bíblia. Quais são esses livros? Isso mesmo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, também chamados em hebraico como Torá. Estes versos querem deixar claro, o verso 28 e 29, que regressar à vontade de Deus se vê numa vida transformada, numa vida de prática concreta. Não é uma coisa teórica, é uma coisa prática. Estes versos dão-nos um encontro de pessoas com a palavra que é prática. Então, aquelas pessoas todas, de todos os géneros de pessoas, elas estão a ter um encontro com a palavra que era a lei de Deus. E esse encontro é prático, vê-se no comportamento das pessoas. Não se vê apenas numa intenção. Na Bíblia não existe a separação apenas de intenção da prática. A intenção leva à prática e é isso que nós podemos ver aqui. Estes versos dão-nos um encontro de pessoas com a palavra que é prática. E estas 3 palavras são importantes para nós hoje. Pessoas, que eram os judeus e que hoje devemos ser nós. Palavra, que é a lei de Deus e que nós temos como a Bíblia, a palavra de Deus, que deve ser obedecida. Prática, que é o facto de a fé ser vivida em comportamentos concretos. Então estas 3 palavras são muito importantes para nós hoje. Pessoas, palavra e prática. Pessoas, palavra e prática. Estas 3 coisas são muito importantes, porque sem pessoas não há fé cristã. Não é? Só é possível haver fé cristã se houver pessoas que vivam nessa fé cristã. Por outro lado, sem palavra, sem revelação de Deus, também não há fé cristã. Por outro lado, sem prática, sem que a palavra mude a maneira como nós vivemos, também não há fé cristã. Não é? Estas coisas são inseparáveis na nossa fé. As pessoas, a palavra e a prática. As pessoas que somos nós, que neste caso eram os judeus e que hoje somos nós. A palavra, que neste contexto era a Torá, os 5 primeiros livros da lei, mas que agora nós equivalemos a toda a Bíblia, aos 66 livros da Bíblia. E neste caso a prática, que é uma vida transformada pelo facto de nós acreditarmos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não sei se recordam, mas há 1 ano e meio nós estudámos os 10 mandamentos. Alguém se lembra? É uma pergunta mais avançada. Alguém se lembra do título da série? Que bom. Diz lá em voz alta, Manel. Como se anda quando Deus manda. Era precisamente esse o título, quando há 1 ano e meio nós estudámos os 10 mandamentos. E nessa altura nós tirámos algumas lições sobre a relação prática que nós devemos ter com a lei de Deus, que aqui nós traduzimos como palavra. E percebemos que temos a lei, nós temos a lei, como um sinal da... Alguém se lembra? A lei era um sinal da liberdade. Exatamente. É bom ver que 1 ano e tal depois há pessoas que ainda se recordam daquilo que estivemos a falar há 1 ano e meio. A lei era um sinal da liberdade. E lembram-se, eu repetia muitas vezes isto, dizia assim, Deus não abriu o mar vermelho aos cumpridores da lei, Deus não abriu o mar vermelho aos judeus porque eles andavam a cumprir a lei, mas o que é que Deus fez? Deus deu a lei àqueles que já tinham atravessado o mar vermelho. Porquê é que isto é importante? Porque por causa disto, a obediência não é uma coisa que nós fazemos para que Deus acredite em nós.
Como o Tiago ainda hoje dizia bem na escola dominical, nós não obedecemos para que Deus acredite em nós. Nós não obedecemos à lei de Deus para que Deus diga: o Tiago anda a cumpri-la mais ou menos, posso confiar nele. Não é isto que o cristianismo defende. A obediência não é uma atitude que nós tomamos para que Deus acredite em nós, mas a obediência é uma atitude que nós tomamos porque Deus nos ama. Nós não obedecemos para que Deus acredite em nós. Nós obedecemos porque Deus nos ama. Logo, a obediência que nós fazemos, que nós queremos entregar àquilo que Deus nos pede, não é uma realização nossa. É uma resposta ao amor de Deus. A palavra obediência hoje é pouco charmosa. Porque muitas vezes as pessoas pensam em obediência como uma coisa que eu vou fazer para chegar a algum lado. Uma coisa que eu vou fazer para arrancar alguma coisa para mim. Mas na Bíblia a obediência não é isto. Na Bíblia a obediência é uma resposta ao facto de nós sermos amados por Deus. Portanto, eu não obedeço para que Deus me ame. Eu obedeço porque sou amado. Da mesma maneira como nós fazemos com as pessoas que nós amamos. Quando nós amamos alguém, nós temos prazer em fazer aquilo que essa pessoa nos pede. Com a nossa mulher, com os nossos filhos, com aqueles que nos são queridos. Traduzimos a obediência à palavra de Deus, à Bíblia, como o amor que nós lhe damos de volta. A nossa relação com a Bíblia não é de lhe obedecer para que depois Deus nos ame. Isso seria um legalismo, ou seria uma salvação pelas obras. Estão comigo, não é? Se nós obedecêssemos para que mais tarde Deus nos amasse, o que nós estaríamos a fazer era conquistar uma maneira de que então Deus depois nos amasse. Estaríamos a seguir a lei à letra, ser legalistas, para que com isso conquistássemos Deus para nós. Mas não é isso que o cristianismo pede. O cristianismo não nos pede isso. A nossa relação com a Bíblia é a de lhe obedecermos porque Deus nos amou. A nossa salvação é pela graça. Logo, nós não obedecemos para ser salvos, nós obedecemos porque fomos salvos. Nós não obedecemos para ser salvos. Coitados de nós. Imaginem se nós sequer acalentássemos a ideia de que eu vou obedecer, que é para Deus me poder salvar. Mas quem é que se conseguiria enganar a si próprio ao ponto de achar que era capaz de obedecer à lei para que Deus o amasse? Tinha de ser uma pessoa muito ingênua. Quem é que de nós poderia conseguir fazer isso? Ninguém. Por isso é que a Bíblia, em algumas alturas, como Isaías 64:4, creio eu, agora estou a dizer de cor, mas aquele texto quando Isaías diz que até as melhores coisas que nós fazemos, e usa uma expressão muito chocante, não é? São trapos de imundícia. Então o que a Bíblia nos está a dizer é até o nosso melhor é uma vergonha para Deus. Atenção, isto não quer dizer que Deus relativize o bem, mas quer dizer que até o nosso melhor não chega para Deus. Por isso ninguém pode conquistar Deus pelo facto de ter um grande comportamento. O que nós fazemos é diferente. Não obedecemos para ser salvos, obedecemos porque fomos salvos. Não temos uma vida de comportamentos para que Deus nos salve. Temos uma vida de comportamentos porque Deus nos salvou. Deixem-me voltar a repetir esta ideia. Não temos uma vida de comportamentos para que Deus nos salve. Temos uma vida de comportamentos porque Deus nos salvou. Agora, da mesma maneira que o peso deste capítulo 10 de Neemias recai sobre o que os judeus vão fazer, ao fazer aquele novo pacto, este sermão quer aumentar em nós a importância do que fazemos como um sinal seguro da fé que temos. O plano deste sermão é colocar peso, um peso que seja bom e que seja guiado pelo Espírito Santo, mas um peso na nossa necessidade de praticar a nossa fé, para que seja seguro que a palavra está em nós. Porque se nós não praticarmos a nossa fé, o que estamos a dizer é que de facto a palavra não está em nós. O comentário bíblico Vida Nova diz assim: uma declaração vaga de boas intenções não é suficiente. Uma confissão de fé precisa de ser traduzida por uma mudança prática e visível no estilo de vida. Este sermão serve para isso, para carregar na prática para que haja palavra nas pessoas. Carregar na prática para que haja palavra nas pessoas, que somos nós esta manhã. A palavra é para nós a vida. A prática é o sinal de que nós estamos vivos pela palavra. O que é que a palavra é para nós? A palavra é para nós a vida. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós acreditamos que temos vida através da Bíblia. Ainda mais, Jesus é descrito como o Verbo. Jesus foi a palavra viva. O que nós acreditamos é que a palavra nos dá vida. Logo, a prática, termos uma vida de comportamentos transformados, é apenas sinal de que Jesus está em nós. E por isso, se não temos uma vida transformada em comportamentos, é sinal, por oposição, de que Jesus não está em nós. Lembram-se,
E podem pensar, que exagero, lá está estas simplificações. Mas deixem-me dizer, queridos irmãos, a Bíblia está cheia destas simplificações. E vejam bem, Tiago, o apóstolo Tiago, sabem, ele chega ao ponto de dizer assim: se a nossa fé não produzir obras, isso é sinal de que a nossa fé está morta. Era a maneira como Tiago punha. Tiago dizia que se a nossa fé não for vista em ações práticas, então é sinal de que a nossa fé está morta. Isso não quer dizer que nós nos salvamos pela prática, mas quer dizer que quando somos salvos há uma prática a acompanhar. Novamente aquilo que vos falei ainda há pouco. Não temos uma vida de comportamentos para que Deus nos salve, mas temos uma vida de comportamentos porque Deus nos salvou. Nesta semana que passou agora, eu não vos quero falar muito, depois perco-me, mas gostava de fazer uma referência de algumas coisas especiais que tive o privilégio de viver nesta semana. Uma das coisas especiais, eu estive num congresso com outros irmãos de Portugal, congresso de alguns milhares de pessoas, que se chamava Global Movement Day, e uma das ênfases neste congresso em Nova Iorque era a ideia de que a importância das cidades. Não é? Aliás, nós somos uma igreja muito identificada com isso. Há um ano publicámos um livro chamado Ter Fé na Cidade, também a falar na importância das cidades. Ora, uma das coisas maravilhosas é que havia gente de todos os lugares do mundo. E 3 países em particular foram aqueles que mais me impressionaram. Estive com muitos irmãos indianos, muitos irmãos da Índia. E sabem que uma das coisas fascinantes é que de há uns anos para cá, aliás, peguem aí nos vossos boletins, por acaso hoje nem foi sobre a Índia, mas foi sobre o país ao lado da Índia, que é o Paquistão. Então eu conheci um irmão chamado Paresh, ficou sentado ao meu lado, e uma das coisas que eu lhe disse é: olha, eu tenho estado a orar por ti. Não pelo Paresh em particular, porque eu não o conhecia. Mas como nós passamos tanto tempo a orar, e com tanta frequência, a orar pelos irmãos da Índia, eu disse: nós temos estado a orar por ti. Depois, se Deus quiser, nós vamos ter tempo para conhecer um bocado melhor a experiência dos irmãos da Índia, até porque este irmão, Paresh, deu-me conta na prática, como é que se é cristão na Índia. E isso impressionou-me bastante. Outras pessoas que estavam lá, chineses, e quero-vos falar de um pastor chinês, mas também estavam muito sul-africanos. Mas é interessante, já viram só aqui culturas completamente diferentes da cultura portuguesa: Índia, China, África do Sul, e foi um privilégio. Quando dizia ao irmão indiano que tinha estado a orar por ele, o que eu sentia era um pouco isto. Estas pessoas por quem nós oramos, mesmo quando estamos a orar assim, cristãos, parece vago, cristãos na Índia, cristãos no Paquistão, cristãos na China, elas ganham uma presença real para nós, porque nós temos colocado a nossa palavra de oração em favor delas. Quando nós não oramos por pessoas, essas pessoas ganham apenas uma presença teórica na nossa vida. E já tenho falado noutras ocasiões acerca disto. É por isso que é importante nós orarmos pelas pessoas. E deixem-me virar isto ao contrário e colocar isto de uma maneira assim um bocado mais negativa. Quando tu não oras por uma pessoa, aos olhos da Bíblia, é sinal que essa pessoa não vale assim tanto para ti. Quando tu não oras, se tu acreditas, se és um cristão, e se tu não oras pela pessoa a quem amas, aos olhos da Bíblia, a Bíblia diz assim: se calhar não amas assim tanto essa pessoa como julgas. Pessoas que não oram por pessoas são pessoas que não gostam assim tanto de pessoas. Deixa-me voltar a repetir. Pessoas que não oram por pessoas são pessoas que não gostam assim tanto de pessoas. A oração é prática. A oração é amor na prática. Agora, reparem, com humildade nós temos de reconhecer isto. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida de oração e nós nem pela nossa família oramos. Uma pesquisa rápida. Quem é que tem membros de família que não são cristãos? Provavelmente todos. Não vou perguntar se oram, mas deixem-me colocar desta maneira. Até porque também é uma prática que é recente na minha vida. Mas eu, por exemplo, comecei a orar por todos os meus primos que não são cristãos. Todos os meus primos direitos. Porque às vezes há família com primos... Eu comecei pelo direitos. Primos direitos. Filhos de irmãos dos meus pais ou irmãos da minha mãe. É importante nós orarmos pelas pessoas que amamos. Porque se não oramos pelas pessoas que amamos, provavelmente é sinal que elas não são assim tão importantes para nós. Criem listas dos vossos primos, dos vossos tios que não conhecem o Senhor. Orem por eles. Vocês não imaginam o poder que existe na vossa oração e a maneira como Deus vos pode responder quando menos esperar. Muito bem, deixando a oração e para avançar no sermão, quero falar... Um pastor chinês deu um testemunho que eu gostava de vos falar rapidamente, lá no congresso. Pastor chinês. É engraçado, porque uma das coisas que pediram
imaginem, muitos milhares de pessoas, pediram que fôssemos cuidadosos. Nós vivemos, não é, na época dos dispositivos digitais, então pediram que não fotografassem irmãos da China. Porquê? Porque, como sabem, temos orado continuamente por eles, o cristianismo não é uma religião assim tão livre na China como é para nós. Então eles pediam, cuidado quando tirem fotografias, evitem, não fotografem os irmãos da China. Então este pastor que foi lá, nem sequer, a determinada altura diz-se o nome, mas nem se escreveu o nome dele nas brochuras, que era para ele não ser identificado. Claro, depois tinha graça, porque depois quando estava a ver os meus amigos portugueses, todos eles tinham fotografado o pastor chinês e posto no Facebook. É a nossa maneira de ser, português, é assim. Mas pronto. Provavelmente, esperemos que o governo da China não siga o Facebook de evangélicos portugueses, porque senão... Então o pastor chinês deu o seu testemunho. A meio do testemunho disse, sem ponta de emocionalismo, sem ponta da afetação, que tinha estado preso 3 anos por ser pastor. E disse assim, tranquilamente. E o que é que ele fez com esses 3 anos na prisão? Usou esse tempo para converter pessoas ao cristianismo dentro da cadeia. E disse isso sem afetação nenhuma, com a maior tranquilidade. Claro, os irmãos que me conhecem, né? Se eu fosse esse pastor chinês, eu não resistiria a usar esse período de cadeia para estar sempre a esfregar na cara dos outros como uma medalha, não é? Passaria a vida a dizer às pessoas, estão a ver, eu estive preso por causa da minha fé e por isso respeitem-me se faz favor. Essa seria a minha tentação. Por isso é que Deus sabe bem quem é que envia pessoas para a prisão, não é? Se Ele me enviasse para a prisão e depois eu saísse, a prisão ia ser de todos vocês que lidassem comigo, não é? Porque iam ficar presos no meu orgulho. E por isso orem por mim, para que eu não seja tão orgulhoso. Mas o que eu gostava de falar naquele pastor chinês é que aquele pastor chinês sabe melhor do que eu que ter uma vida de comportamentos práticos, concretos, é apenas o sinal de que há palavra na pessoa. Aquele pastor chinês sabe que ter uma vida de práticas concretas é apenas o sinal de que existe palavra nele próprio enquanto pessoa. Mesmo que o resultado que saia daí seja o quê? Ir parar à prisão. Já pensaram nisso? Por isso é que me tocou tanto a ausência de lágrimas. A ausência... Não, atenção, não me levem mal, eu não sou contra, às vezes nós emocionamos, não há... A emoção faz parte da nossa vida. Mas aquilo impressionou-me tanto naquele homem. Porquê? Porque eu percebi, este homem sabe bem que a palavra, quando coloca vida em nós, isso traduz-se num comportamento e que às vezes há consequências daí, pode significar ir parar à prisão. Fantástico. Eu creio que este tem sido um tempo especial para nós, enquanto igreja, aqui na Lapa, por várias razões. E eu acho, não levem a mal, eu vou simplificar muito, mas eu acho que uma das coisas que tem sido especial neste último mês, últimos 2 meses, é que eu colocaria a coisa desta maneira. Eu acho que nós somos pessoas às vezes um pouco tontas na nossa maneira de ser cristãos. E agora não quero dar muitos conceitos filosóficos, mas nós, de facto, como o Tiago Falcoeiras falava nesta manhã, acerca da carta de Paulo aos Colossenses, nós somos um bocadinho gnósticos. Nós somos assim uns gnósticos de trazer por casa, uns dualistas. O que é que eu quero dizer com isto? Nós gostamos da ideia de achar que temos convicções espirituais, não é? Nós gostamos da ideia de pensar assim, eu acredito em coisas, eu sou um cristão, eu tenho convicções. Mas sempre que isso pede um determinado comportamento em nós começamos a reagir. A dizer, espera aí, são regras. São regras. É nesse sentido que eu acho que nós somos um bocado gnósticos de trazer por casa. Nós gostamos da ideia de dizer, eu sou cristão, eu acredito em coisas. Mas sempre que pensamos de que isso deve ser transformado num comportamento mudado, nós começamos, isso é legalismo. Está-me a cheirar a regras. E é nesse sentido que nós continuamos, como o Tiago dizia bem esta manhã, nós continuamos a ser muito mais gnósticos e dualistas do que julgamos. Nós continuamos a separar a fé numa coisa que acontece cá dentro da prática. A achar que uma coisa é o espiritual e outra coisa é o físico. E o cristianismo mistura as duas coisas. O cristianismo diz que quando há fé em nós, isso vê-se na maneira como nós vivemos. E deixem-me dar exemplos. Nós somos cristãos, claro. Mas, por exemplo, quando eu, como pastor, vos chatei muito com o cuidado com o domingo, isso é uma regra. Nós somos cristãos, claro. Mas quando nós, enquanto pastores, pregamos acerca de confessar pecados, isso é uma regra.
Nós somos cristãos, claro. Mas quando nós falamos acerca da necessidade da Bíblia ser lida nas nossas casas e de haver culto doméstico e de fazer com que a palavra marque o ritmo dos nossos lares, isso é regra. Já viram? A nossa reação, isso é regra. E de repente temos um cristianismo que funciona a algures entre a nossa cabeça e o nosso coração, mas que não muda nada na nossa vida. O Marcos esteve a falar sobre isso no domingo passado. E a lista de coisas que nós temos como regra pode continuar. Então vivemos assim, percebem? Eu sei que estou a simplificar, mas reparem, o meu ponto, por exemplo, ao ouvir aquele pastor chinês, é que eu ponho-me a pensar, eu não era capaz. Será que algum de nós era capaz de viver a fé de uma maneira que muda a nossa vida ao ponto de, se preciso for, eu vou parar à cadeia? Portanto, nós vivemos a fé de uma maneira em que ela nunca muda as nossas práticas. E o cristianismo fica a acontecer a algures num sítio invisível. Há um momento na vida de Jesus em que pessoas, eu acho que são pessoas parecidas comigo, se calhar connosco, em que chegam ao pé dele, não é? Eu já falei nesta passagem noutras ocasiões. Chegam ao pé de Jesus, assim todas inchadas, todas convictas, e dizem, Jesus, vou seguir-te para onde quer que tu fores. Onde tu fores, diz, a gente vai, diz. Como alguns dos nossos cânticos mais animados, Senhor, eu vou seguir-te para onde quer que fores. E sabem qual é a resposta de Jesus? Jesus era como é que se diz? Era um desmancha-prazeres. É mesmo. Sabem o que é que Jesus diz? Jesus diz assim, as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho de Deus não tem onde pousar a cabeça. Se Jesus tivesse um departamento de relações humanas, Jesus, acabaste de estragar tudo. As pessoas vêm aqui no seu melhor e tu começas a dar a entender que elas são raposas. Jesus, é o nome errado para tu dizeres a alguém que está a dizer que te vai seguir. Mas é isso mesmo que Jesus faz. E depois há outro que lhe diz assim, outra pessoa que diz assim, Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. Sabem o que é que Jesus faz? Nem palavras de condolências tem. Não é? Podia dizer, lamento a partida do teu pai. Não sabia que o teu pai tinha partido. Sabem o que é que Jesus faz? Jesus diz assim, segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. Novamente, reunia-se o Departamento de Relações Humanas de Jesus. Jesus, a resposta é errada outra vez. Não é isso que se diz a alguém que o pai morreu. Agora entendam, o que é que a Bíblia não está a dizer? A Bíblia não está a dizer que nós não nos solidarizamos com a partida de entes queridos, ok? A Bíblia não está a dizer isso. A Bíblia não está a dizer que nós chamamos raposas às pessoas indiscriminadamente, mas há alguma coisa que a Bíblia nos está a dizer. E eu acho que essa alguma coisa que a Bíblia nos está a dizer é isto. Viver uma vida de cristianismo teórico é viver uma vida morta, onde os mortos sepultam os mortos. Viver uma vida onde eu chego e que digo e faço e aconteço, mas depois na prática eu não mudo nada, é viver uma vida onde os mortos sepultam os mortos. Viver uma vida em que a palavra não produz prática nas pessoas é viver uma vida de mortos vivos, de zombies, se quisermos. Portanto, eu não sei se é a melhor imagem, mas de cada vez que nós olhamos para a nossa vida e pensamos o que é que na minha vida é diferente, se calhar devíamos pensar em zombies. Até que ponto é que eu sou um zombi cristão? Não é? Uma pessoa que, de facto, a prática não é assim tão prática, a palavra não é assim tão viva. Quero terminar falando de Jesus. Jesus viveu uma vida de palavra na prática. Palavra na prática. Aliás, Jesus deu a sua vida para que a palavra que Deus tinha dado, de que cuidaria de nós, se mantivesse bem prática. Jesus deu a sua vida na cruz porque Deus tinha prometido que ia tratar do problema do nosso pecado. Sabem quando é que foi a primeira vez que Deus prometeu que ia tratar do problema do nosso pecado? Lembrem-se lá. Aprendemos isso na escola dominical. Em Gênesis 3. Assim que o pecado apareceu, Deus prometeu que ia tratar dele. Já pensaram nisso? Assim que o pecado aconteceu, Deus prometeu que ia tratar dele. E por isso é que Jesus veio morrer à cruz e ressuscitar. Porque Ele levou a palavra do Pai tão a sério que praticou a palavra do Pai, dando-se a morrer e ressuscitando. Se o comportamento não fosse um resultado da palavra, Jesus não precisava de se ter exposto a morrer crucificado. Já pensaram nisso? Se o comportamento não fosse importante, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Vinha uma mensagem qualquer do céu a dizer assim,
Tratámos do problema, não têm de se preocupar. O problema é que a questão é que Deus tratou do problema através do Filho se dar para morrer por nós na cruz. De cada vez que nós vivemos a fugir de que a palavra tenha um resultado prático no modo como nós vivemos, é como se nós disséssemos que Jesus só morreu na cruz porque ele era um legalista. E é aqui que eu quero terminar, e este é o título do sermão. Se a fé não for prática, Jesus é um legalista. Agora, eu gostaria só que percebêssemos isto. Se a nossa fé não for vista de um modo prático, o que nós estamos a dizer é que Jesus levava as coisas exageradamente. Jesus não vale a pena. Não é? Se eu não viver a vida numa fé de um modo prático, é como se eu dissesse a Jesus na hora: Jesus, não penses nisso na cruz e no sangue, sinceramente. Que obsessão por comportamento, Jesus. Que obsessão por comportamento. Que obsessão por regras. Que horror. O quê? Não me digas que estás a levar à letra a ideia dos sacrifícios. Tu saíste-me cá um legalista, Jesus. Já pensámos nisso. Se nós não vivermos a fé de um modo prático, Jesus é um legalista. Porque ele levou a palavra do Pai ao ponto de que a tomou literalmente para perceber que ele tinha de morrer por nós. De cada vez que a minha fé não se transmite num comportamento alterado, o que eu estou a dizer é que Jesus é que era um bocado obcecado. Ele era um bocado legalista. E deixem-me dizer, Jesus não foi legalista. Concordam comigo? Podem dizer um amém? É que eu vim na Times Square Church, é tão mais... Eu ponho-me a pensar no Tracy Adelaide, como é que eles sobrevivem nesta igreja? E todos os irmãos de origem pentecostal, como é que vocês sobrevivem na Igreja da Lapa? Eu vou mesmo forçar a nossa cota de améns, ok? Nós vamos passar a ter uma cota de améns, onde pelo menos 5 améns por culto têm de ser ouvidos. Está bem? Sim. Amém. Eu não estou a brincar. Leiam o relatório e o plano pastoral de 2017, que vocês vão ver. Ainda não está escrito. Quero voltar aqui. Eu queria vos dizer, e foi por isso que eu vos pedi um amém, Jesus não foi um legalista. E nós não somos chamados a ser legalistas. Graças a Deus. Se nós fôssemos chamados a ser legalistas, não havia salvação para nós. Nós somos chamados apenas a ser obedientes ao amor de Deus. Por isso, esta manhã, o peso que quero deixar sobre vocês é também um alívio de vos dizer: é difícil viver uma vida transformada. Mas sabem quem é que se esforça para viver uma vida transformada? Não somos nós. Foi Jesus. E por isso é que Ele consegue dizer: venham a mim, porque o meu fardo é leve. Neste dia, o que eu peço, a minha oração é que o Espírito Santo na nossa vida possa tocar-nos para nós querermos amar a ideia de que a palavra é prática na nossa vida e que nesta hora nós tenhamos um momento de oração individual em que cada um possa pensar, iluminado pelo Espírito Santo, que tipo de práticas é que eu tenho tido que deviam ser transformadas. Senhor, revela as práticas que não são boas na minha vida e dá-me o poder de as mudar. Não para provar nada aos outros, mas porque o teu filho fez aquilo que era necessário, porque ele levou a palavra a sério. E quando nós levamos a palavra a sério, nós levamos a vida que Deus nos dá a sério. Nesta hora vamos ter um tempo de oração silencioso. Vou pedir aos músicos que possam juntar cá à frente. Hoje é o último domingo do mês, o que significa que há um período de perguntas e respostas. Portanto, no final do culto, quando o órgão acabar de tocar, eu quero convidar todos aqueles que tenham alguma pergunta sobre o sermão de hoje ou dos sermões anteriores, que possam ficar e durante um período de 15, 20 minutos no máximo, tenhamos a oportunidade para colocar perguntas. Vamos ainda ter um tempo de silêncio, onde cada um de nós pedirá ao Espírito Santo que Ele possa iluminar na nossa vida as práticas que nós temos tido que não são boas e que, pelo poder do Espírito Santo, elas possam ser transformadas. Não para provarmos nada uns aos outros, mas para reconhecermos que Jesus é a fonte de vida e que quando nós somos inundados pela vida de Jesus na nossa vida, isso vê-se numa mudança de prática. Que o Senhor nos ajude. Vamos ter este tempo de oração ainda.